do livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Tédio no Lar, capítulo 13, de 26. Tédio no lar. Pergunta: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Respostas. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela, é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Item 939 de O Livro dos Espíritos. Entre muitos pares de criaturas enleadas nos ajustes do coração, o tédio reponta lembrando ácido inesperado, azedando a vida em comum. Algumas vezes é o parceiro que se arroja na indiferença, de outras é a parceira que se entrega à secura ou ao relaxamento. Tão logo surjam semelhantes pragas na lavoura doméstica, é razoável se faça judiciosa autoanálise, de lado a lado, a fim de que o parasito destruidor da felicidade seja erradicado completamente. Quando o homem e a mulher se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais, essa rendição é tão absoluta que passam praticamente a viver numa simbiose de forças, qual se as duas almas habitassem num só corpo.
no ligamento afetivo, ambas recordam o cérebro e o coração, vibrando em sintonia numa existência indizível. Compreensível que se um dos companheiros, ou mesmo ambos, esmorecem na indiferença, sem cogitarem da responsabilidade que abraçaram um perante o outro, é a morte da união que sobrevém, inevitável, com os resultados infelizes de que se fará seguir indiscutivelmente. Verificada a presença do tédio, é imperioso ausculte cada um deles o próprio íntimo, de modo a saber se o desequilíbrio estará enraizado nos desregramentos poligâmicos que marcaram a individualidade em existências pretéritas, a fim de corrigir-se, em salvadora dieta emotiva, a compulsão que, porventura, os arraste ainda para a fome de prazeres inúteis. A sexualidade no casal existe, sobretudo em função de alimento magnético entre os dois corações, que se integram um no outro, e daí procede a necessidade de vigilância para que a harmonia não se perca nesse circuito de forças. Noutros lances da experiência, observarão parceiro ou parceira, conforme o caso, que a influência de alguém lhes atinge o âmago do ser, incitando-os a ligações sexuais diferentes. É o pretérito que volta, apresentando de novo aquelas mesmas criaturas com quem talvez tenhamos enveredado no labirinto de experiências fracamente infelizes. Carregam consigo os mesmos ingredientes de sedução, com que nos arredaram de obrigações assumidas, sugerindo-nos o retorno a processos de vida incompatíveis com o nosso dever e tentando deslocar-nos a mente dos alicerces do equilíbrio em que o tempo nos restaurou. Seja qual seja o motivo em que o tédio se fundamente, recorram os companheiros imanizados em mútua associação no lar ao apoio recíproco mais profundo e mais intensivo. Com isso, estarão em justa defesa da harmonia íntima, sem castigarem o próprio corpo. E reeducar-se-ão sem hostilizar os que porventura lhes demonstrem afeto, mas acolhendo-os não mais na condição de cúmplices das aventuras deprimentes a que se renderam outrora, e sim por irmãos queridos, com quem podemos fundir-nos em espírito no mais alto amor espiritual. Emmanuel, Uberaba, 5 de junho de 1970. Querido amigo, querida amiga, que bom estar novamente com você. E temos agora para saborear mais este capítulo, Tédio no Lar. Inicia-se o capítulo com uma pergunta que foi endereçada aos espíritos superiores, através de Kardec, naturalmente. É do Livro dos Espíritos. E a pergunta é que
Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre encarnados, frequentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até repulsão? E também ele diz que a viva afeição de dois seres pode mudar-se de antipatia e a mesmo ódio. Nesta parte, podemos já, ela não concluiu essa pergunta, mas nessa parte aqui nós já podemos dizer, a pergunta ela está se referindo que se as uniões são através de duas pessoas que são simpáticas umas às outras, uma à outra naturalmente, por que que sempre há aquela afeição de um lado e do outro lado há repulsa, não é? E chega às vias de antipatia, até mesmo ódio, né? A resposta, ela é bem completa. Então diz aqui que é uma punição, se bem que passageira. E continua dizendo que aqueles que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências. Mas quando eles experimentam viver de uma forma mais contínua com a pessoa, eles percebem que aquilo foi um encantamento material simplesmente. Neste segundo parágrafo diz exatamente isso. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrade e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Isto é, somente após a vivência do casal, ali morando no mesmo lar, é que vai poder, então, conhecer perfeitamente a criatura. E ele continua dizendo que existem muitas uniões que, a princípio, parecem destinadas a nunca ser simpáticas, não é? Mas que depois muda completamente e passa a ter um determinado amor, né? Então, assim como pessoas que aparentemente se dão muito bem, depois, ao se conhecerem melhor, a coisa muda. E da mesma forma, pessoas que muitas vezes não têm ali muito relacionamento, não se tem uma certa até falta de amor, vamos chamar assim, mas depois muda, não é? E ele continua dizendo que quem ama é o espírito, não é o corpo. Então, quando você está olhando para uma pessoa, vendo um corpo bonito e tal, que te atrai, isto não é coisa do espírito, é coisa ali da própria matéria mesmo. Então, existem duas espécies de afeição, do corpo e da alma, que acontece com frequência tomar-se uma pela outra. Isto é, nós confundirmos uma com a outra. E continua dizendo, nesta outra parte, que quando é pura e simpática, a afeição da alma é duradoura e efêmera do corpo. E daí que, às vezes, julgamos que estamos amando com um eterno amor, do nada passa a odiar-se, não é? Os comentários de Emmanuel, então, iniciam dizendo que essas criaturas sempre, né, estão juntas ali pelo coração e muitas vezes o tédio reponta, lembrando um ácido inesperado, azedando a vida. Às vezes é o parceiro que parte para a indiferença, em outras é a parceira que se entrega também à secura ou ao relaxamento.
Tão logo surjam semelhantes pragas na lavoura doméstica, é razoável que se faça uma judiciosa autoanálise, de lado a lado, a fim de que o parasito destruidor da felicidade seja erradicado. Então, é necessário que, quando vê esse tédio no lar entre duas pessoas, deverá rapidamente acabar com aquele parasito destruidor. Há muita conversa para se chegar onde quer. E ele diz aqui que quando o homem e a mulher estão muito vinculados ao sexo, eles passam a viver como se fosse um só corpo. Eles estão vivendo a mesma simbiose de forças. No ligamento afetivo, ambas recordam o cérebro e o coração, vibrando em sintonia numa existência indivisa. Então, se o sexo ele é o primeiro vínculo aqui mais forte entre duas criaturas, estão ligadas ali pelo corpo. Agora, se houver um ligamento afetivo mais amplo, elas estão ligadas pelo cérebro e pelo coração. E ele continua dizendo que companheiros, ou um dos companheiros, ou mesmo ambos, se ficarem na diferença, quer dizer, um parte para a indiferença, outro também parte, sem se cogitar da responsabilidade que abraçaram perante o outro, é a morte da união que sobrevém. Quer dizer, se um se afasta, o outro também, e ninguém faz nada, com certeza vai a óbito, não é? Essa união não sobrevém. É inevitável. Então, é preciso que haja pelo menos um do casal não deixar que isso ocorra. E continua dizendo que se verificou a presença do tédio, é imperioso que ausculte cada um deles o próprio íntimo. Isto é, cada um tem que elevar no seu próprio íntimo e ver aquilo que está acontecendo, onde está precisando melhorar e assim por diante. E porque, na verdade, esse desequilíbrio está enraizado nos desregramentos poligâmicos que marcaram individualidade em existências pretéritas. E a fim de corrigir-se em salvadora dieta emotiva, a compulsão que porventura os arraste ainda para a fome de prazeres inúteis. Então, quando vem o tédio, esses desequilíbrios, ou então parte por desregramentos, todos eles já têm no passado essas marcas, no pretérito, né, dessas condutas que tivemos. Então, é preciso que nós possamos rever esse trabalho todo. E ele continua dizendo, agora com outra forma, que a sexualidade no casal existe, sobretudo, em função de elemento magnético entre os dois corações que se integram um no outro, e daí procede a necessidade de vigilância para que a harmonia não se perca nesse circuito de forças. Então, aqui, ele fala que é um elemento magnético que realmente faz ali a junção do casal. Noutros lances da experiência, observarão parceiro ou parceira conforme o caso, que a influência de alguém lhe atinge o âmago do ser, incitando-os a ligações sexuais diferentes. Então, pode haver aqui, noutros lances da experiência, um desligamento entre os dois que está, inclusive, incitando a ligações sexuais com outra terceira pessoa. E Emmanuel volta a dizer que é o pretérito que volta. Então, isto é o passado que está voltando, apresentando de novo aquelas mesmas criaturas com quem talvez tenhamos enveredado. Então,
essas pessoas que hoje estamos com elas, elas também fizeram parte de nossas vidas no passado. Então, que essas pessoas carregam consigo os mesmos ingredientes da sedução. Utiliza-se da mesma sedução que utilizou no passado, sugerindo então um retorno a processos de vida incompatíveis com o nosso dever e tentando deslocar-nos a mente dos alicerces do equilíbrio em que o tempo nos restaurou. Ele continua dizendo que o tédio não pode continuar. Tem que recorrer aos companheiros humanizados em mútua associação no lar, ao apoio recíproco, e realmente tem que buscar ajuda. É exatamente isso que ele está falando. Então, com isso, estarão em justa defesa da harmonia íntima, sem castigar o próprio corpo. Para conclusão, uma conclusão belíssima de Emmanuel, ele diz: e reeducar-se-ão sem hostilizar os que, porventura, lhes demonstre afeto, mas acolhendo-os, não mais na condição de cúmplices das aventuras deprimentes, a que se renderam outrora, e sim por irmãos queridos com quem podemos fundir-nos em espírito no mais alto amor espiritual. Então, uma vez feito essa reeducação, sem hostilizar, não é? Isso é importantíssimo, porque a reeducação só é completa quando não existe aí a hostilidade entre as partes, não é? E então essa reeducação não é mais na condição de cúmplices de aventuras deprimentes, mas sim por irmãos queridos, não é? Então a gente passa a mudar e ter um outro conceito dos nossos relacionamentos. Foi de grande valia essa lição e agradeço a sua paciência, a sua tolerância em me ouvir e espero que nós possamos estar na próxima lição. Que Jesus o abençoe.